Eu acompanho Attack on Titan desde quando o anime saiu lá em 2013. Sempre vim acompanhando, episódio por episódio, semana por semana. Na época que eu acompanhava, eu nem era dublador ainda, não tinha me tornado, estava estudando e tudo mais. Mal sabia eu que essa bucha ia cair nas nossas mãos. Não reclama, Eren. Depois dos seus chutes eu aguento qualquer coisa, Devi. E aí assim, a hora que o estúdio chama a gente para teste, a gente nunca sabe o que é. A hora que eu pisei no estúdio e vi que era o Attack on Titan, cena do julgamento para fazer o teste, para quem conhece, sabe que é bem punk, eu falei, não acredito. Eles vão dublar isso agora e eu tô concorrendo. Então foi uma responsabilidade enorme, sim. E assim que eu fiquei sabendo que eu ia de fato fazer o personagem, estava aprovado pelo cliente e tudo mais, voltei para maratonar tudo de novo, só que dessa vez com um olhar mais estudioso, num foco no personagem e em todas as subcamadas dele, né? Porque daí eu estava muito mais preparado na hora de gravar cada episódio, sabendo o que ia acontecer e que energia eu poderia esperar de executar naquela hora. Eu acho que todo otaku conhece Attack on Titan. Se ainda não assistiu, se ainda por um acaso não assistiu, já ouviu falar. Era o meu caso. Antes de eu gravar, eu não tinha assistido. Ele estava na minha lista porque basicamente todos os meus amigos já tinham assistido. Eu ouvia falar dele o tempo todo, eu via vídeos sobre ele o tempo todo, mas eu não tinha chegado a assistir. Mas eu sabia da importância do anime, de como ele era grande. Então, quando eu cheguei para fazer o meu teste, que eu olhei na tela, eu já reconheci e falei, caraca, tá bom. Mas foi meio assim, vou fazer o teste aqui, mas então tá. Aí eu fiz o teste, eu voltei para casa e falei assim, bom, por via das dúvidas, a gente pode pegar. Então, eu fui assistir, eu devorei o anime inteiro. Tinha lançado só as 3 temporadas na época e eu assisti as 3 temporadas em uma semana. Tipo, eu não saía da frente do celular assim assistindo e principalmente de olho no que a Mikasa falava. Eren. E então eu me preparei bem pro papel, treinei vários tipos de Eren, prometo. Mas eu assisti, reassisti. E quando chegou a notícia, foi o Bruno que me deu, ele tava assim, eu lembro até hoje que o Bruno, ele é uma pessoa muito parecida com o Levi. Ele tava se inscrevendo, ele tava se inscrevendo um negócio na mesa, Mayara, tudo bom? Tudo bom? E você? Você passou no teste. E voltou a fazer o que ele tava falando, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí eu fiquei assim, legal. Aí ele olhou, não vai comemorar? Aí eu, uhul! É isso aí! Disso aí eu não lembro não, mas eu lembro de você fazendo o teste, porque eu te dirigi no teste. E aí eu lembro que quando você entrou pra gravar, eu falei assim, você não conhece Attack on Titan ainda? Você falou, eu já ouvi falar, mas não assisti. E você lembra que eu falei, né? Meu, corre e sai daqui agora, vai assistir. Foi. Porque esse anime é muito foda. E foi o que eu fiz. Foi. Cara, eu conhecia, porque no ano, acho que 2 anos antes de fazer essas audições, a gente estava gravando Game of Thrones. E tinha um rapaz que trabalhava comigo na produção de dublagem de Game of Thrones e era o hype do momento, né? Só se falava disso. E ele virava pra mim e dizia o seguinte, Bruno, você precisa assistir Attack on Titan. Aí eu falava, cara, mas eu tô sem tempo, né? Pra ver anime, tem muito episódio. Não, você precisa ver, porque a nota no IMDb é maior do que a nota de Game of Thrones. Eu falei, não é possível. A hora que eu fui assistir, também devorei em uma semana ou 2, porque eu achei muito bom. E aí quando chegou pra gente a possibilidade de fazer, e eu ali envolvido como diretor de dublagem e fazendo o teste pro Levi, nossa, a expectativa era gigantesca, né? Ia lá em cima. Porque assim, inclusive Guilherme Marques e eu somos responsáveis também por esses dois estarem justamente vivendo ali o Eren e a Mikasa. Então a gente participou da escolha dessas vozes. Muito obrigada. E eu sabia sim do quão hypado era esse produto, eu sabia que vocês esperavam e que qualquer resultado inferior àquilo que estava sendo trazido no original seria um problema muito grande. Que a gente precisava manter o nível, né? Porque é uma série muito boa e a gente precisava manter o nível também na dublagem.
E aí estendendo, né, beleza, a gente gravou com aquela apreensão, então a gente ficou um ano inteiro segurando esse segredo, né? O ano de 2020 inteirinho a gente estava gravando e não podia falar. Quando a Funimation chegou no Brasil e fez o lançamento oficial, a primeira coisa que eles fizeram na página deles no Instagram foi: Bruno Sanguegori será a voz de Levi. Foi a primeira coisa. E aí eu surtei, porque assim, do dia pra noite começou a chover, gente me procurando, me mandando mensagem no Instagram, não sei o que, meu celular travou. E aí eu falei, é agora, né? Das duas, ou vão odiar o meu trabalho e eu vou ser crucificado pro resto da vida, ou a galera vai curtir e isso vai fazer muito bem pra minha carreira como dublador. Que graças a Deus foi o que aconteceu, a galera curtiu e de lá pra cá, esses últimos 2 anos aí, a gente vem vivendo uma coisa alucinada, porque de verdade, não importa o que a gente duble, nada tem o tamanho de Attack on Titan. Pra mim, pelo menos, é assim, nada tem o tamanho do Levi. Porque o meu ritmo é diferente do ritmo do tradutor quando ele estava olhando a cena e imaginando o quanto que cabe, né, de palavra e tudo mais. Então a gente tem que levar muito em conta, dirigindo e dublando, com quem que a gente está trabalhando e respeitar e harmonizar com o ritmo dele. E também a gente tem que levar em consideração a obra em si, né? O que o português formal cabe ali, o informal, às vezes está muito formal para um adolescente, por exemplo, e aí dá certinho na boca, mas tem que adaptar mesmo assim, porque não convence aquele texto. Então acontece isso também. E existe uma troca também com o cliente, né? Porque assim, geralmente quando você recebe um produto para dublar, o estúdio recebe um monte de manuais. Então tem glossários, tem termos de pronúncia, tudo isso já vem mastigadinho. Quando não vem, a gente questiona e aí esse bate-bola acontece entre o estúdio e o cliente. Então no caso dos palavrões, por exemplo, lá que estão em Attack on Titan, que vocês sabem quais são, isso teve que ser discutido. Como o anime é para maiores de 16, né? 14 ou 16, então ali coube, porque faz parte do que é o original lá no japonês. Pra mim, acredito que para muitos que a cena viralizou, no final da segunda temporada, o grito da coordenada. Mais alguém aí? Ó! Foi um desafio tremendo de fazer, porque o Eren é um personagem que grita muito. Ele tá sempre gritando, super explosivo, durante as 3 primeiras temporadas. E isso exigia muito do meu fôlego, da minha energia, da minha garganta, porque além do Eren, a gente ainda fazia as versões titãs dos personagens, tudo isso foi gravado com os nossos profissionais daqui. Então Eren Titã, tudo também na garganta. Mas essa cena ela tem uma carga dramática e um impacto muito grande para a narrativa inteira, porque é um momento em que vai virar uma chave muito forte para ele. Então acredito que foi a cena que eu mais passei em estúdio até hoje, assim. Acho que eu lembro que tinham bifes e mais bifes e a gente passou tranquilamente umas 4, 5 vezes antes de gravar. Por aí. Depois de gravar passamos um pente fino, revisando algumas coisinhas também. Exato. Então foi tudo cuidadosamente confeccionado ali. Tem que ser, né? Tem que ser. É aquilo que a gente falou em relação a manter a dublagem do tamanho da obra, né? Tem coisas que precisam ser dadas um tempo a mais para que a gente consiga ter aquele resultado esperado. E o fato de isso ter viralizado já traz aí a resposta positiva. Pra mim, eu acho que a 4ª temporada a Final Season, tem um peso maior por conta da situação e de como a Mikasa se encontra sem esperança e bem perdida. E como eu li o mangá também, porque não feliz de ver o anime, eu acabei indo pro mangá pra ler também, chorei feito uma condenada no banheiro. Mas até agora, eu acho que na Final Season, quando a Mikasa ela ouve que o Eren odeia ela, eu lembro dessa cena e é muito engraçado. Eu vou contar isso pra vocês, que eu gravei essa cena debaixo de um cobertor, porque eu ainda não tinha minha cabine, então eu fiz toda uma barraquinha assim com um cobertor, entrei debaixo. O Lucas estava do meu lado, ouvindo, porque ele queria ouvir a gravação antes da hora, aí ficou escondidinho. Eu não aguentei, desculpa. Eu não sabia disso, mas ele estava ali e ele lembra que depois que eu fiz a cena, eu olhei pra minha mão e eu tava assim,
porque pra mim pesou muito, assim, foi uma cena muito forte e eu tava ouvindo direto dos fãs, nossa, vai chegar aquela cena, como você vai ficar? Então pra mim já tinha esse peso, realmente mexeu muito comigo. E outra cena que também mexeu muito comigo foi ali também pra Final Season, quando ele pergunta pra ela o que ela sente, o que ele é pra ela de verdade, e ela diz família. E depois ela tem um diálogo, um monólogo falando que talvez ela tenha se enganado, se ele sempre foi daquele jeito ou não. Também foi uma cena que foi um pouco complicado pra mim, porque eu não imaginava que fosse embargar tanto a minha voz. Foi um pouco complicado de gravar, porque eu sabia o que ela estava sentindo. Não tem como. Você grava ali 1, 2, 3, 4, 5, vem junto com a personagem, chega no final, acho que é o momento que você mais está junto com a personagem, que você mais criou essa ligação. Então você não precisa muito se esforçar para achar o sentimento, ele vem. E naquela cena, eu estava ouvindo a Yui, ela também estava embargada, eu embarguei junto, estava complicado de falar o texto. Acho que foi bem específico pra mim, muito emocionante. Eu tenho 2 cenas e eu só agora me caiu a ficha que são 2 e não mais uma. Talvez 3. Uma delas eu tinha uma pressão muito grande na hora de gravar porque eu já sabia do peso que tinha. Que foi quando a gente gravou lá no começo de 2020 o grito do Kenny, por exemplo, ou a cena da luta do Levi com o Titã Bestial. Eu costumo brincar que eu digo que tem coisas que a gente faz em anime que a gente precisa sim tomar um cuidado e fazer muito bem feito, porque a gente vai gravar uma única vez na vida e isso vai ficar gravado. E são esses momentos em que a gente está justamente nos eventos e as pessoas pedem, faz o grito, faz aquele golpe do fulano. Então eu tinha esse momento onde eu sabia que eu ia fazer muito isso ao longo da minha vida, porque iam pedir para gritar e eu precisava fazer por verdade. Eu tinha que colocar o pulmão para fora. Kenny! Eu sabia que eu tinha que fazer uma vez só, mas que ia ficar gravado para sempre. Isso aconteceu no começo da dublagem, no momento onde a expectativa era nossa, mas ninguém sabia que estava sendo dublado ainda. Esse ano eu tive uma experiência diferente, porque uma outra coisa que todo mundo queria ver eram os ovos do Levi dublados. E a gente fez no começo deste ano, eles soltaram faz pouco tempo na Crunchyroll. E aí na ova do Levi, naquele momento onde ele está muito mexido, porque ele viu 2 companheiros sendo mortos praticamente na frente dele, e ele precisa chegar lá e lutar com aquele titã, aquilo teve um outro peso para mim. Porque eu sabia da importância tanto quanto, mas eu já tinha 2 anos a mais de bagagem. 2 anos de experiência fazendo Levi, vivendo Levi, falando em evento, respirando isso, tendo feedback do público. É um outro Levi. 2 anos dirigindo vários animes, então tendo uma outra referência em relação à minha voz para o microfone, fazendo anime. E aí a hora que eu fui fazer aquela cena do Levi gritando e fatiando aquele titã, nossa, eu só gravei uma vez, mas foi tipo assim, vai, e eu coloquei pra fora. A hora que terminou, o Guilherme Marques olhou pra mim, vem mais uma pro áudio, deu ruim. Tô brincando, não precisa, ficou ótimo. E foi isso que foi pro ar. Então assim, são cenas emocionantíssimas e que constantemente são lembradas, né? Porque quando não viralizam, tem sempre alguém postando, te marcando, então é bem legal. Eu senti como se eu estivesse gravando um personagem completamente novo, totalmente diferente. Porque enquanto eu havia falado anteriormente que nas 3 primeiras temporadas ele é muito explosivo, age sem pensar, ele é muito impulsivo, né? Na 4ª ele é completamente para dentro de si. A narrativa tira do espectador até mesmo as vozes de pensamento dele, pra gente não saber o que está se passando na cabeça dele até o momento certo. Então, óbvio, fomos atrás do mangá, li o mangá até o final, isso ajudou muito a desenvolver o personagem, sempre colando no original, porque aí eu entendia cada motivação de cada cena, inclusive na cena que ele diz que ele odeia a Mikasa. Foi muito importante isso. Foi uma construção completamente diferente e eu acho que foi um desafio até maior desempenhar o Eren na 4ª temporada, porque como a voz dele é sempre aqui mais soturna,
A gente tem que ter muita delicadeza para dar todas as inflexões dele, soar ameaçador e tirar completamente qualquer leitura de texto que possa estar acontecendo. Porque é muito fácil você desempenhar um personagem flat e parecer que você só está lendo o texto. Mas na verdade não, tem muitas camadas por trás da energia dele. Então acho que foi o maior desafio que eu já enfrentei até hoje na dublagem, com certeza. A Mikasa, ela, nas primeiras temporadas, eu diria que ainda existia ali uma ternura na voz também, jovialidade. A gente decidiu manter para quando chegasse na quarta temporada, a gente pudesse entregar algo diferente, exatamente para dar essa, como que é a palavra? Contraste? Esse contraste. E quando chega na quarta temporada, a voz que é minha não existe mais. A gente desce completamente o timbre, tanto que o Gui Marques mandou mensagem pra mim falando, vai treinando a SMR aí, porque você vai ter que descer sua voz, não sei o quê, e se você não conseguir, eu vou trocar a dubladora. Essa não é a voz da Mikasa, é a voz do Guilherme Marques. Mas e aí eu comecei a trabalhar essa voz mais grave, mas até o volume, né, na voz também desce um pouco. Ela para de ter tanta projeção na voz, porque a sensação que dá é que a Mikasa nem quer falar, porque ela realmente não está feliz na quarta temporada. Quem assistiu viu, ninguém está feliz na quarta temporada, quem está assistindo não está feliz. Então, essa voz, ela veio que quase que naturalmente, porque os textos dela, a energia dela pedia isso, né? Então foi extremamente necessário essa troca e esse trabalho de voz, que eu acho que foi... dá pra notar, tanto que dá pra notar que eu comecei a receber perguntas do porquê que eu tinha parado de dublar Attack on Titan na Final Season e continua sendo eu. Foi. Nossa, trocaram a dubladora, por quê? Por que você não tá dublando mais Attack on Titan? Sou eu que tô dublando, mas teve todo esse trabalho e eu acho que ficou bem legal, né? Eu acho que precisava mesmo. Eu queria até complementar, é claro que os desafios são os mesmos, embora o Levi ele já era um personagem mais maduro, né, que o deles. Eles começaram a fazer os dois criança, então a evolução é muito maior. O Levi já era um cara maduro, já era um cara sério, ele mudou pouco nesse sentido. Embora esse gap de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, entre dublar as 3 temporadas e dublar a última temporada, a quarta no caso, pra gente ajudou com essa questão do amadurecimento das personagens, porque nós amadurecemos também, não só enquanto dubladores, mas assim, a gente viveu o lançamento da série, viveu as críticas do público, nós consumimos o mangá, a gente sabia para onde a história ia e com certeza, não tenha dúvida, justamente pelo fato de fazer isso com muito carinho, com muito amor, existia uma expectativa muito grande em entregar o melhor trabalho possível. Então eu não tenho dúvida de que o Lucas ficou treinando a voz do Eren para baixo na frente do espelho no banheiro, com certeza. A Mayara a mesma coisa. Então assim, o Levi ele amadureceu também, porque ele passou por um baque muito grande. Depois da morte dos companheiros lá nas ovas, ele teve, até então, né, não é spoiler, todo mundo já viu, a morte do Warren Smith. E aí a Range e o Levi eles assumem uma posição ali à frente dos outros no pelotão de reconhecimento. Então ele tem sim uma presença mais forte na última temporada, embora ele fique metade da temporada de coma. Falei pouco na última. Mas tem essa questão de que os personagens mudaram e na própria história existe uma lacuna ali, né, de uns 5, 6 anos de diferença. Então já estava um pouco mais confortável, dava para fazer uma coisa um pouco mais grave, um pouco mais contida. Agora o desafio sempre cara, não é fácil fazer um personagem que está o tempo todo no mesmo tom, sabe? Tem gente que, já vi comentários de pessoas falando, porque o Bruno fazendo o Levi fica meio robótico. Não é o Bruno fazendo o Levi, o Bruno é um cara mais expansivo, o Levi é que é daquele jeito. E você trazer toda a emoção daquilo que está acontecendo a cada cena, sem você ter essas nuances, né, sem conseguir subir muito, como o Lucas falou,
Isso é um desafio muito grande, assim, e é um puta de um treinamento legal pra gente enquanto ator. Ah, meu Deus. Beleza. Ah, levanta, vai, levanta. Ela pediu pra entrar na personagem, vai. Tá. Final da primeira temporada, antes da luta contra a Titã Fêmea. Eu falei, porque eu confiei nos meus amigos. Não dá mais tempo para pensar se é certo ou errado. Eu preciso agir. Eu sei. Nós vivemos em um mundo cruel. Até arrepia. Até arrepia. Acho que a frase mais icônica da Mikasa é Eri. Brincadeira. Mas eu posso também fazer ela em outro tom, que é Eri! Ok. Posso só gritar Eri, né? Eu não tenho frase decorada, não. É muita coisa na cabeça, não dá pra lembrar. Mas o Levi, ele tá tudo aqui embaixo o tempo todo. Eren, você precisa aprender que tem coisas na vida que nós não aprendemos com palavras. É preciso também levar uns bons chutes nessa sua cara de bosta. Bem-vindo à ilha de Parade, seus putos. Comecem a mijar. Eu não lembro. E tem o clássico Kenny! Além do Eren, eu acho que um dos personagens com os quais eu mais me diverti fazendo foi o Soul, do Soul Eater. Alguém já viu o Soul Eater? Alguém já viu o Soul Eater dublado? Legal, boa. Também dirigi a dublagem do Soul Eater e, cara, foi muito divertido porque ele também tem um tom completamente diferente de tudo que eu já havia feito antes. É muito maneiro. O Yu-Gi-Oh! Do Sword Art Online Alicization foi um personagem que eu me emocionei muito fazendo, porque também é completamente diferente do Eren, tem um contraste enorme, a voz dele é mais suave, é mais doce, tá sempre junto lá com o Kirito, e foi muito legal acompanhar essa jornada dele e fazer algo completamente diferente de tudo que eu sempre vim fazendo. Geralmente a galera me escala para personagens que gritam muito, eu não sei porquê, e aí o Yu-Gi-Oh! Foi um pouco dessa quebra, que também trouxe algo muito especial pra mim, assim, fiquei muito feliz. E óbvio, muitas surpresas ainda pela frente que não podemos falar. Sobre o Junior High, eu queria muito dublar, eu acho que seria muito divertido, porém não depende da gente, então tomara que isso aconteça um dia, porque realmente a gente queria bastante. Eu queria muito dublar o OVA da Mikasa, por exemplo, eu consegui. Foi uma surpresa muito boa, ficou muito legal, eu gostei muito do resultado. Poder voltar lá na Mikasinha criança, ela fazendo o bonequinho do Eren, até hoje eu não superei isso. Sobre os meus personagens, eu vou compartilhar com vocês que não existe sensação pior no mundo do que você ir para um evento, querer muito falar de algo e você não poder. Então, já que eu não posso, eu vou, sabe? Eu vou falar que dos meus outros 2 personagens preferidos, que é a Yuki de Sword Art Online. Gravar a Yuki pra mim foi assim, muito desafiante mesmo, porque o que vocês ouvem ali do final, ela chorando, sou eu chorando. Sou eu tentando segurar o choro, porque pensa, eu basicamente estou assistindo tudo pronto, com trilha sonora, tudo, lendo o que ela tá falando. E tô tendo que atuar, então foi um dos meus maiores desafios como dubladora, porque a história dela, só de eu começar a ouvir já me desmorona. E eu acho que não teve uma pessoa que eu mostrei a cena dublada que não desmoronou chorando também. Foi bem específico. E outra que eu amo do fundo do meu coração, que eu boto num potinho, é a Eri de My Hero Academia. Demônios fora, demônios pra dentro. Eu amo muito e eu acho que fico com essas duas. Cara, é que a gente faz tanta coisa todo dia
que é muito desafiante lembrar quais são as coisas legais para falar, né? Então, da mesma forma que tem coisa que a gente quer falar e não pode, porque ainda não saiu, e realmente esse é um grande desafio, tem também aquilo que a gente gostaria de lembrar e às vezes não lembra, porque é muita coisa. Então tem personagens que eu fiz que eu gostei muito e eu não lembro nem o nome do anime para falar. Por exemplo, sei lá, eu fiz um anime, o Plunderer, não sei se alguém conhece. Eu dirigi a dublagem, eu faço o Doan. Mas aquele personagem foi um desafio enorme para mim. Porque ele fala assim o tempo todo. Ele é o grande vilão da temporada. Escuta, Licht, é o tempo todo. É um desafio gigantesco fazer isso durante, sei lá, 4, 5 horas de escala. E é um anime que ninguém fala, porque ele não é tão hypado. Mas eu gosto de fazer um contraste entre alguns dos personagens que eu fiz, desde o início da minha carreira até hoje. O primeiro personagem importante que eu fiz foi o Log de Brionac no CDZ Ômega, segunda temporada. Primeiro porque é Cavaleiros. Cavaleiros é importante só porque é Cavaleiros, então já é legal falar. E eu fiz isso muito lá no começo. Eu estava inseguro pra caramba, minha voz não era a voz que eu tenho hoje. Não foi um trabalho fácil, foi um trabalho que pra mim trabalhou muito a questão da minha insegurança e tudo mais. E eu cheguei a viajar e fazer eventos por conta desse personagem, então eu não posso esquecer ele. E ele tinha uma coisa meio... Ó tempo, pare diante de mim. Retenção temporal! Esse era o Log. Fiz Danny Williams em FIFA, que é outro personagem que eu amo, porque ele vai para um agudo, que é diferente desses personagens graves. Eu sou o Danny Williams e eu tô aqui pra ser um grande craque da Championship! E tipo, tem gente que não sabe que foi eu que fiz. O Manny em The Last of Us é outro personagem que eu amo de paixão. Mas assim, são os desafios diferentes, cada coisa é uma coisa, sabe? Eu também sou um cara que grita muito, acho que vocês perceberam, assim como o Lucas. Agora, o Levi ele é diferente de mim, embora eu tenha falado que é parecido, no temperamento talvez, mas ele fala diferente de mim. E é um desafio dobrado por isso. Agora, nos momentos em que ele está gritando e que ele está colocando o coração para fora, eu não tenho dúvida, aí eu coloco todo o coração e vou junto com ele. Então eu acho que, apesar de ter cada um desses vários personagens, o Benimaru em Fire Force, amo o Benimaru, acho um puta série legal, divertidíssima, mas o Levi é o Levi, né? Sem dar spoilers, o maravilhoso dessa obra é isso. Dividiu muita opinião. Quer ver? Quem já leu, sem dar spoiler, quem gostou do final, levanta a mão. Tem gente que gostou. Quem detestou com todas as forças da alma. E o legal é isso, cada um vai defender um ponto da história, porque Attack on Titan é sobre isso, é sobre diferentes perspectivas, e você, com base na sua vivência e na sua percepção da obra, você toma como verdade algum dos lados. E você vai defender esse lado até o fundo da internet, se for preciso, mas vai estar lá. Eu fiquei, pessoalmente, muito satisfeito com o final. Então eu acredito que se a história se seguir fidedigna ali no anime, quando acontecer no ano que vem, vai ser bastante legal, inclusive para a construção do personagem, porque como a gente conversou anteriormente, lendo, sabendo do que acontece, ajuda muito a gente na construção. Claro que se houver alguma reviravolta diferente, a gente também vai absorver e vamos ter diferentes perspectivas da mesma história, ainda assim. Eu acho que uma coisa que difere um pouco o ator do fã somente, é porque o fã ele tem a liberdade, digamos assim, de gostar ou não gostar do que aquele personagem fez. Mas uma coisa que é necessário entender é que o ator, quando ele vai dar vida àquele personagem, ele precisa defender a verdade do personagem. Porque se eu estou julgando o personagem, eu não consigo dar a verdade dele. A minha verdade não interessa, a verdade dele é que interessa. Então eu não estou aqui para julgar a minha personagem, eu estou aqui para defendê-la, para dar vida ao que ela acredita e dar o meu melhor por ela. Eu acredito que esse é o caso do Lucas, que acho que é o personagem que mais teve mudança. Mas a minha também, no final todo mundo está julgando ela pelo que ela fez. Mas eu tenho que entender a verdade dela para poder passar isso
para vocês com a melhor qualidade possível. Então, se eu estou julgando, eu não consigo dar vida a ela. Então, eu estou preparada para qualquer que seja o final de Attack on Titan, se for parecido com o mangá ou não, a continuar ali ao lado da Mikasa, dando vida para ela, e esse é meu papel. Então, é isso. É isso. Eu não posso criticar, né? Se eu criticar, eu não acredito. Se eu não acreditar, vocês não acreditam. Esse é o trabalho do ator. A gente critica quando está em casa assistindo, mas quando a gente está na bancada fazendo, a gente tem que fazer com verdade. E eu vou dizer que eu gostei pouco da última temporada, da parte 2, porque o Levi não apareceu. Caiu pra caramba a qualidade daquele anime, não sei o que aconteceu. Mas eu espero que na próxima, né, na parte final, na parte 3, eles façam algo que agrade todo mundo. Aqueles que gostaram e aqueles que não gostaram do final do mangá. Que seja o melhor final possível. Mas eu gosto muito do Urien também. Eu acho que o Urien é um cara muito honrado, ele tem um pulso muito firme. E, enfim, os valores que o anime passa no geral, assim, se a gente parar para analisar cada um, todos os personagens são muito cativantes. O Cone é muito legal, a Sasha. Quem é que gosta da Sasha aqui? A menina da batata é demais, cara. Eu gosto muito do Eren. Esse aqui... Vá. Trocaram figurinha, deu nisso. Não, mas olha, calma. Eu gosto muito do Levi também. Inclusive, o Lucas ficou chateado comigo. Porque antes de eu começar a dublar, que eu fui só assistir, meu personagem favorito era o Levi. Aí depois... Aí virou a casaca, não vale, viu? A primeira impressão é que fica. Aí eu vi o Eren na 4ª temporada, mudou um pouco. Aí eu comecei a gostar mais do Eren também. E eu gosto muito do Armin também. Acho que o Armin é meio esquecido no rolê. Mas o Armin é muito legal, ele é muito inteligente. Quem? O Armin. Quem? O Armin lê o mangá. O Armin. Eu acho ele muito inteligente. Ele é meio frio e calculista, mas ninguém percebe isso, né? Ele é muito legal. Eu vou retificar, já que ela mudou, ela disse que gostava do Levi, mudou, eu também não gosto mais do Levi, nem da Mikasa, tá? Não, mas eu continuo gostando do Levi. Eu gosto mais da Mina Carolina. Pra quem não sabe, a Mina A esposa Carolina, quem faz é a dele, Luana, tudo. minha esposa, tá ali. Beijo, amor. Além da Mikasa, eu gosto muito do desenvolvimento do Reiner. Ele teve uma evolução enorme durante as 3 primeiras temporadas. E na 4ª, cara, você realmente sente muito pelo personagem. E você enquanto espectador. É surreal a luta que ele externaliza. Você finalmente começa a entender o lado de lá, na Final Season. E aí você fica, caraca, esses personagens são tão profundos quanto os daqui, se não mais sequelados. Então o Reiner, ele tem uma jornada de redenção muito... A Gabi comprou meu coração nesses últimos episódios aí, que ela começou a tomar consciência, foi bem legal o desenvolvimento dela. Então no começo eu ficava assim, meu Deus do céu, para menina! Agora eu já tô mais... legal. Esse desenvolvimento que conta, né? Acho que também muita gente ficava assim com o Eren, né? Tipo, para de ser tonto, não sei o quê. E depois a gente vai vendo o que passa na cabeça da pessoa, de fato, e ela vai conquistando espaço no nosso coração. E eu acho que isso acontece com muitos personagens de Attack on Titan. Você sente vários sentimentos ao longo do anime por um mesmo personagem. Odeio você. Nossa, você é incrível. É basicamente assim. É perfeito. Quero agradecer a presença de todos vocês. Foi muito lindo ver todas as cadeiras lotadas aqui. Vocês são demais, galera! Muito obrigado. Alguém aí planeja, tem o sonho, está buscando se tornar dublador? Muito bom saber. Para todos vocês, e seja lá qual for o sonho de vocês, eu convido vocês a perseguir isso e realmente descobrir que vocês querem aquilo, porque se vocês querem, vocês vão atrás e vocês conseguem. Então, pessoal, não importa o quão cruel esse mundo possa ser, lutem! Sasageyo!
Sassá ganhou. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de vocês. Queria agradecer vocês que consomem Attack on Titan dublado, que podem acompanhar nosso trabalho. E também todo o carinho que a gente sente de vocês, que é a resposta do nosso carinho pela obra. Eu acho que nós todos somos muito conectados e eu acho isso muito bonito. Então, muito obrigada a todos vocês. E já que estamos aqui, eu quero dar um Sasageyo junto com vocês, todos juntos. 1, 2, 3, vai! Sasageyo! Não dá pra superar isso não, gente. Primeiro eu queria agradecer ao Anime Friends pelo convite, agradecer cada um de vocês pela presença, vocês são do baralho, obrigado. Queria lembrar todo mundo que a dublagem ela é feita coletivamente, não é só o dublador, tem o diretor de dublagem, tem o pessoal da produção, tem os tradutores de dublagem, todo mundo que trabalha no estúdio, técnicos de áudio, é uma equipe gigantesca de um monte de gente extremamente capacitada, fazendo ali, cada um fazendo o seu melhor e oferecendo seu coração todos os dias para trazer esse conteúdo dublado para vocês. Então eu queria pedir uma salva de palmas para eles, para os técnicos, para os produtores, para os tradutores. E já que ela puxou o Sasageyo, dá licença, eu vou puxar também, mas vamos fazer em português agora, porque a gente faz dublagem, né, gente? Levanta aí, vamos lá. Todo mundo junto, hein? Mãozinha aqui. 3, 2, 1 e... Ofereçam seus corações! Obrigado, gente. Boa!